Professor Cid Mauro, assessor de ensino religioso da Secretaria de Educação, com vocês do 6º ano, para a aula 6, valoração do transcendente e o respeito ao outro no contexto das manifestações religiosas. A gente já sabe o que é transcendente, lembram da definição? Transcendente é aquilo que está para além do mundo físico, uma divindade qualquer de uma religião. Trans significa para além de e ascendente significa elevado. É assim que a gente chama as divindades das religiões, porque as concepções da divindade são diferentes, né? E a gente hoje está falando daquilo que a gente já tem dito nas outras aulas, que é essencial o respeito ao outro. A gente sabe que há pessoas que nem têm religião, mas dão aula de respeito ao outro, enquanto que, infelizmente, alguns religiosos, entre aspas, né, acabam até usando a religião como pretexto de discriminação, não é? Então, nesta aula, a gente vai focar isso, o transcendente e o respeito ao outro no contexto das variadas religiões. Vamos ver nesse slide eu, o outro e o transcendente. Qual é o nosso posicionamento? Então, existem valores humanos e valores transcendentais. O respeito ao outro é uma prioridade. Inclusive, na Bíblia tem um versículo que diz: aquele que diz que ama a Deus a quem não vê, não pode deixar de amar o próximo a quem vê. Seria uma incoerência. Isso no aspecto da divindade cristã, não é? Respeito a si mesmo e ao outro é um valor aprendido em família. A nossa família nos dá uma formação, aliás, é responsabilidade dela, dar uma formação que nos ensine a respeitar dentro de casa o irmão, o pai, a mãe, o avô, o familiar, para aprender a respeitar fora de casa. A religião é um valor também aprendido em família. Religião a gente traz de casa, ou a não religião, caso exista uma família que não tem um princípio religioso, né? A religião deve ampliar os valores do respeito a si e ao outro. As religiões não podem brigar entre si, as religiões não podem se mostrar intolerantes. O ensino religioso, essa disciplina, é uma disciplina que ensina a gente a compreender as outras religiões para poder aprender a respeitar. O ensino religioso não ensina uma religião e nem quer que a pessoa viva trocando de religião. Até alguém que não tem religião pode participar da aula para entender como funciona esse mecanismo, que às vezes se torna um mecanismo complicado por causa da compreensão errada desse conceito de respeito, ok? Pode existir uma família que não apresenta nenhuma religião, mas vai ensinar respeito ao outro. E valores de relacionamento devem ser individuais, a pessoa aprender e aplicar na sua vida, familiares e coletivos. Você vai para a escola é a mediação entre a família e a sociedade. Então você vai aprender a respeitar em família, aprender a respeitar na escola, para poder respeitar na vida em sociedade. E quais são os valores transcendentais? Vamos imaginar que alguém então tenha religião. A relação com um transcendente implica o respeito a si e ao outro. O que nós dizemos no início. Ninguém pode dizer que tem uma religião e não respeita o outro. É uma incoerência. Não existe religião que ensine o desrespeito ao outro. Se existir, não é religião. Pode cancelar da lista de religião alguma que pregue a maldade, o desrespeito ao outro. É falsa religião sem respeito a si e ao outro, não é? Qualquer filosofia de vida deve ter o respeito como prioridade. Vamos supor que não haja religião, mas qualquer pessoa e qualquer filosofia de vida tem que ter o respeito como prioridade. Princípios éticos estão acima das religiões e das filosofias de vida. Todos têm que observar. E o cuidado de si e do outro e da coletividade está acima de qualquer religião, qualquer filosofia. Vamos ver aqui como exemplo das diferenças entre as religiões e a razão por que o respeito começa em casa, sim, na escola, na sociedade, mas um treino de respeito é o respeito às diferenças entre religiões, e isso o ensino religioso enfatiza. A gente vai falar aqui sobre diferenças que existem nas religiões com respeito ao transcendente. A gente está pensando no transcendente e na mediação entre a pessoa e o transcendente. E escolhemos esse foco para
sinalizar as diferenças que devem ser respeitadas de religião para religião. Por exemplo, há religiões que apresentam diferentes visões do transcendente, além da variada possibilidade de mediação entre o adepto e a divindade. O que eu quero dizer com isso? Há religiões que dizem, olha, não há mediação nossa com o transcendente. O islamismo, por exemplo. Há religiões que dizem, ó, só há uma mediação entre nós e o transcendente. Os cristãos, por exemplo, principalmente os protestantes, só Jesus é a mediação. E religiões em que há variadas mediações. No Espiritismo, há diversos espíritos de luz que fazem mediação. Assim, eles acreditam, os indígenas também acreditam em espíritos da floresta. Então, a mediação varia de religião para religião. A gente tem que entender essas diferenças e se preparar para respeitar o outro e a religião dele, né? Entre as tipologias, lembram-se, monoteísta, a religião que só acredita num Deus. Dualista, a religião que acredita em dois princípios que equilibram o universo. E as religiões politeístas, que acreditam em mais de um Deus. Essas religiões apresentam, cada uma delas, uma visão específica do transcendente. Isso também deve ser respeitado. Quem não tem religião não pode respeitar quem tenha, debochar, fazer bullying, né? E quem tem religião em que acredita em um Deus não pode ridicularizar ou debochar ou menosprezar quem tem religião daquele que acredita em diversos deuses. E a concepção da mediação que nós já dissemos aqui. Há religiões que dizem que a mediação é feita por alguém. O islamismo, por exemplo, não diz que há uma mediação entre o adepto e Alá. O judaísmo também não acredita numa mediação entre o adepto e Deus, mas há religiões que acreditam, como é a religião cristã, na mediação de Jesus, e outras religiões que acreditam na mediação de diversos intermediários. É o que nós vamos ver aí. Não é? No próximo slide. Religiões, por exemplo, a gente agora vai dar exemplos. Aqui no Acre há uma religião chamada Ayahuasca, ou Daime, o Santo Daime, que surgiu aqui no Acre, bem no início do século passado, do século XX. Eles acreditam em Jesus, como os católicos e os protestantes acreditam em Maria. Já os protestantes não acham que Maria é uma mediadora. Aí está a diferença. E acreditam também em espíritos que fazem mediação. O Daime não tem uma corrente só, mas há correntes que acreditam nesses modelos de mediação. Jesus, Maria e os espíritos. E o catolicismo? O catolicismo, ele é uma religião de tradição cristã, ele é uma religião cristã, mas na hora da mediação, os católicos aceitam a mediação de Jesus, a mediação de Maria, a mediação dos santos. Então, é essa variante das mediações, essas diferenças entre as religiões que a gente deve entender para compreender. Entendeu? Então, daí vem o respeito às diferenças religiosas, o acolhimento do outro, quem quer que ele seja, para respeitarmos a ele e a sua maneira de pensar. É acolhendo o outro que a gente vai entender por que ele tem uma religião diferente da nossa e a gente vai aprender a respeitar essa religião. Os indígenas acreditam nos espíritos da floresta. Eles veneram seus antepassados e se comunicam com os espíritos da floresta. Para o islamismo, não há mediação entre o adepto e Alá. Ele chama o transcendente dele de Alá. Para o judaísmo, também não há um mediador entre ele e Deus. Não há. Para as religiões de matrizes africanas, elas também acreditam em Jesus, mas elas acham que os orixás também fazem mediação entre eles, os adeptos, e o transcendente. Assim pensam as religiões de matriz africana. E o protestantismo, a gente sabe, eles acham que há um só mediador, que é Jesus. São essas diferenças que devem ser compreendidas e acolhidas para que haja respeito. Agora eu enumerei aí 7 princípios de acolhimento do outro, igualdade em relação ao outro e respeito. Primeiro, o princípio da igualdade. Todas as religiões têm o mesmo valor. Todas prestam serviço ao ser humano. O ser humano é mais importante do que qualquer religião. Eu não posso, em nome da minha religião, discriminar alguém ou discriminar a outra religião. Eu estou cometendo um erro. Eu não estou sendo fiel aos princípios da minha religião quando eu acho que a minha religião é superior a qualquer outra.
Isso não há igualdade entre as religiões, igualdade entre as pessoas, por isso que todas elas têm o mesmo valor, todas prestam serviço ao ser humano, e eu costumo dizer isso, olha, a religião te presta um serviço, você é mais importante que a sua religião. Por isso que acolhendo o outro, eu posso e devo acolher o outro, eu posso até estranhar a religião dele, mas eu vou acolhê-lo, ele vai ser meu irmão, e nós vamos conviver com essas diferenças. Solidariedade. Deve haver um esforço de aproximação entre as religiões. Isso simboliza uma cultura de paz entre elas. E se as religiões aprenderem a se respeitar, elas vão ser um exemplo para o respeito na sociedade, o respeito no contexto social. Outro princípio é o princípio do respeito. Respeitar e acolher o outro inclui respeitar e acolher a sua religião ou a sua não religião. Você não pode discriminar uma pessoa que não tem religião. Ela escolheu não ter. Qual o princípio que norteia a vida dela? Uma filosofia de vida. Claro que ela também vai respeitar o outro, é um dever ético, não é? Mas você deve acolher mesmo aquele que pensa diferente da sua maneira de crer. Cooperação. As religiões devem praticar iniciativas de cooperação social de modo a concretizar e efetivar entre si o diálogo interreligioso. Se as religiões cooperam entre si, elas dialogam entre si. Nessa fase que a gente está vivendo, em que a pandemia afeta todos nós, olha, como é importante as religiões se unirem e praticarem o diálogo interreligioso e atender de maneira cooperativa às necessidades da sociedade. Isso é uma coisa que deve ser permanente, não só em tempo de pandemia. Conscientização, valorizar o outro e sua forma de ser ou de não ser religioso, seja qual for a sua religião, inclui conhecer o respeito a essa religião, o respeito a ele. Isso é uma conscientização. Eu vou me conscientizar de que eu devo ter convivência com qualquer tipo de pessoa, seja religiosa ou não, e entender o ponto de vista, seja a religião ou a filosofia de vida dela. Simpatia e empatia. Qual é a diferença entre simpatia? Mais do que somente ser simpático, eu tenho que ser empático. Empatia é eu me colocar no lugar da outra pessoa. Como é que eu vou entender a religião de alguém? Se eu me colocar no lugar daquela pessoa para entender por que ela pratica aquele tipo de religião. E isso vai me aproximar dela. Não quer dizer que eu estou aceitando a religião dela, eu tenho a minha, ou quem não tem nenhuma, mas a convivência com a pessoa, o respeito e a convivência com a pessoa é mais importante do que qualquer princípio religioso ou qualquer filosofia de vida. E iniciativa, partir de você, partir de mim, partir de cada um, a iniciativa em direção ao outro, quem quer que seja, ao diferente, ao estranho, é uma forma de estabelecer o primeiro princípio, que é o princípio da igualdade. Então, essa deve ser a tua conduta. Ok? Muito obrigado. Não esqueça de acessar essa aula na plataforma Eduque. É um prazer e até a próxima vez.